lugar, Espírito Santo de Deus. Obrigado porque podemos todas as coisas em Ti, Pai. Confiamos em Ti. Declaramos, Pai, que as nossas vidas, Pai, estão em Tuas mãos, Pai. Obrigado, Senhor, porque sem Você não podemos nada, mas em Ti, Pai, podemos todas as coisas. Eu Te dou graças, Pai, pela Tua palavra revelada a nós, Pai. Eu Te dou graças, Pai, pela Tua unção, Pai, pelo Teu Espírito se movendo como Ele quer, Pai. Eu Te agradeço, Pai, porque aprendendo, Senhor, somos libertos. Eu Te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Podem sentar, queridos. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vocês passaram um dia bem? Estão felizes nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Abram comigo no livro de 2 Pedro. Aleluia. Eu tenho um problema com paletó. Eu passo o dia de paletó. Então quando eu chego em casa, como hoje, por exemplo, que eu venho ministrar, senão não vou nem tirar o paletó, né? Melhor. É interessante isso, porque uma vez eu fui dar aula no Rema. No Rema não era obrigado, não é inclusive obrigado a ir de paletó, mas o professor tem que ir de camisa e gravata. Mas um dia eu cheguei em casa e eu ia deixando o paletó para ir para o Rema de camisa e gravata. E Deus tratou isso com o meu coração. Mas você passa o dia todinho de paletó, tão elegante, tão arrumado, aí você vai tirar para ir dar aula. Dê o seu melhor para você ir dar aula. Aí eu coloquei o paletó novo. Desde esse dia eu só dou aula de paletó agora. Aleluia. Mas é porque Deus trata umas coisas que a gente pensa que não tem importância, né? Mas é porque Ele vê o nosso coração, né? Naquele momento, o que estava acontecendo? Eu não estava dando a importância para o Rema que eu dou ao meu trabalho secular, né? A importância da minha forma de vestir, de como eu estar lá, de como eu me apresentar aos alunos. Então agora eu fiz o contrário, eu só tirei a gravata, viu, pastor? Só tirei a gravata. Aleluia. Mas é bom quando Deus trata com a gente com essas coisas, né? Que a gente considera tão pequenas, mas tão importantes, né? Para Ele, porque Ele trata no nosso íntimo, né? No nosso coração. Amém? Aleluia. Eu estava meditando no que ministrar. E o Senhor tratou comigo, disse: ministre sobre o que você gosta de ministrar. Eu disse: amém. Então vamos lá ministrar sobre o que eu gosto de ministrar. 2 Pedro, capítulo 3, verso 1. É isso que precisa ser ministrado. Glória a Deus. Então vamos lá. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e dos mandamentos do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, se eu for dar só uma pausa, veja só, Pedro aqui estava falando que ele ia começar a tratar de assuntos que já tinham sido tratados, assuntos que eles já conheciam, assuntos que ele mesmo já tinha escrito, que ele já tinha conhecimento desses assuntos por causa das revelações dos profetas, por causa das revelações do próprio Cristo quando estava entre eles, dos demais apóstolos. O que é que Pedro estava querendo dizer com isso? Amado, nós nem sempre precisamos apenas escutar coisas novas, amém? Nós precisamos, o ministério da palavra, ele está posto para nós estarmos sempre nos relembrando daquilo que é importante para as nossas vidas, amém? Aleluia. E ele continua, ele diz: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada de água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo,
guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Aleluia. É um texto longo, né? Mas Pedro estava falando de quê aqui? Da vinda do nosso Senhor. Amém? Amados, ele falou da vinda do Senhor, ele deu uma palavra de esperança pela vinda do Senhor, e ele acrescenta outras coisas que nós vamos entender, não só Pedro, como as demais cartas que foram escritas, acrescentam algumas coisas para nós, para esse momento. Mas é importante a gente perceber que essa esperança, ela precisa produzir em nós uma forma de viver, uma forma diferente de viver. É isso que o apóstolo Pedro estava falando. Ora, existe hoje nós podemos ver, eu espero que você não tenha tido muito contato com essas coisas ainda, mas existem hoje ministros que se dizem cristãos, que dizem que a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, não precisa ser literal, não precisa ser necessariamente uma vinda, como foi da primeira vez que Jesus veio à terra em pessoa. Eu espero que você não tenha tido acesso a esse tipo de informação ainda, porque ela é completamente equivocada. Amado, Jesus Cristo, Ele virá, e Ele virá em pessoa, da mesma forma como Ele veio a primeira vez. No livro de Atos, no capítulo 1, se você for para lá, a gente pode ver o próprio Jesus falando, e ele diz o seguinte, Atos capítulo 1. Esteja preparado com sua Bíblia hoje, que a gente vai andar um pouquinho nela. Aleluia. Mas é importante que a gente esteja revivado, renovado com algumas informações da palavra para a nossa vida. Amém? Aleluia. Em Atos capítulo 1, no verso 1, diz o seguinte, Atos 1, verso 4, diz, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus estava falando ali, que ele estava ali com ele naquele momento, mas aquele momento não iria durar muito. Aquele momento em que ele estava ali com eles não iria durar muito, mas era importante que eles permanecessem para receber uma promessa do Pai. Nós conhecemos essa promessa, amém? Nós somos uma igreja que crê no que aconteceu no dia de Pentecostes, que foi o derramamento do Espírito, e nós cremos que esse derramamento do Espírito é para nós até os dias de hoje, amém? Porque nós fomos, e os que creem serão batizados com o Espírito Santo, para, aí na continuação, no verso 7, no verso 8, ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Agora, essas foram as últimas palavras de Jesus, e a gente pode ver, a gente pode perceber muitas vezes, até na nossa vida normal, a gente sabe que as últimas palavras de alguém são sempre palavras importantes, não é isso? Quando uma pessoa tem a oportunidade de falar alguma coisa, digamos assim, no leito de morte, no momento de morte, ele vai dizer coisas importantes, não é?
E essas foram as últimas palavras de Jesus. Então nós cremos que foram palavras importantes até que ele venha novamente. Não é isso? Então Jesus sabia que a sua volta era uma realidade, mas essa realidade naquele momento não era uma realidade iminente, não estava prestes a acontecer, não a volta dele, não estava prestes a acontecer. Algumas coisas precisavam acontecer antes disso, não seria naquele momento, mas eles, ou seja, nós precisávamos estar preparados para esse tempo que iria passar. E esse tempo que iria passar, nós só estávamos preparados, ou só estamos preparados com o enchimento do Espírito Santo. Amém? Então nós precisamos ser cheios para sermos testemunhas. Mas mesmo assim, os discípulos naquele momento, eles não entenderam muito bem do que é que Jesus estava falando. Jesus, ele na verdade, ele estava falando de um reino, ou ele estava falando de um momento muito especial, mas de um momento espiritual. E os apóstolos no verso 6 diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Amados, Jesus estava falando de algo espiritual, e os discípulos ainda estavam pensando em algo natural, porque a restauração do reino era algo que eles sabiam que iria acontecer, porque as promessas, as profecias da palavra de Deus era falando disso, da restauração de um reino. Mas não era aquele o momento em que esse reino estava sendo proposto, não era esse o momento, mas os discípulos naquele momento, eles não entenderam isso. E Jesus no verso 7, ele diz: olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então naquele mesmo momento Jesus disse: olha, isso não é o importante agora. Agora isso não é o importante. Não é isso que está prestes a acontecer agora. Agora vocês precisam ser cheios do Espírito Santo e estarem capacitados para viver os dias que estão por vir. Amém? Para viver os dias que estão por vir. E no verso 9 ele continua: dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Ou seja, essas realmente foram as últimas palavras de Jesus. À vista deles em uma nuvem, e o encobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, amados, essa é a palavra de Deus. Eu diria, essa é a palavra da salvação, né? Amados, ainda bem que não teve nenhum glória a vós, Senhor, né? Aleluia, está todo mundo já curado disso, né? Aleluia. A segunda vinda de Jesus, amados, é algo literal. É algo que está para acontecer. É algo que vai acontecer. Agora, deixa eu te dizer uma coisa: independe completamente se você crê ou se você não crê. Isso não depende da sua fé. Nós precisamos ter uma vívida esperança da hora e do momento que vai acontecer. Mas que vai acontecer, vai acontecer. Amém? Independe completamente da nossa fé. E os varões que estavam ali ao lado dele, os varões de branco, que eram anjos do Senhor naquele momento, ele dizia: olha, ele vai voltar no mesmo lugar aonde vocês viram ele subir. E o livro de Zacarias, lá depois você pode ver Zacarias capítulo 14, verso 4, diz que Jesus irá voltar no Monte das Oliveiras. É ali o lugar aonde Jesus retornará. Então, a volta de Jesus, queridos, é algo que está para acontecer. É algo que vai acontecer, independente se a gente crê ou se não crê nisso. Ou se quem está no mundo crê ou não crê nisso. Ou se alguém acha que Jesus vai voltar literalmente ou não literalmente, não importa. O que importa é que Jesus irá voltar. Amém? E é importante entender que ambas essas voltas são literais, porque isso diz respeito ao reino que os discípulos naquele momento estavam esperando. Ora, os reinos foram estabelecidos pelo Senhor e aconteceram e estão prestes a acontecer, mas eles não entendiam
que o segundo reino era algo espiritual que estava para acontecer. Quem fala bem disso são as profecias do profeta Daniel, quando ele fala quando o rei Nabucodonosor tem uma visão, né, de uma estátua. Eu creio que vocês já viram isso. Quem aqui já estudou um pouco de escatologia no rema ou sozinho em casa já deve ter visto isso. Faz parte das profecias escatológicas, né? A estátua do rei Nabucodonosor, que ele viu, com a cabeça de ouro, o corpo de bronze, as pernas de prata, os pés de ferro e barro. O que é que acontece quando essa mensagem dizia respeito a reinos naturais que já ocorreram na terra, né? O primeiro, o reino de Nabucodonosor, depois o reino dos Medo-Persas, depois o Império Grego, o Império de Alexandre, e por último o Império Romano. O Império Romano, que era o dos pés. E é interessante que nessa visão tem uma pedra que ela vem e destrói aquela estátua. Amados, a palavra o tempo todo ela fala que Jesus é a pedra angular. O que é que essa mensagem quer nos dizer profeticamente? Que existiram reinos naturais que dominaram o mundo. Depois dos romanos, nenhum outro reino conseguiu dominar todo o mundo conhecido. Esses foram os reinos que dominaram todo o mundo conhecido. Depois desses reinos, ninguém conseguiu mais dominar. Agora, precisa haver o restabelecimento de um reino, que é a última parte da estátua, para que essa pedra destrua os reinos naturais. Quando os reinos naturais estiverem destruídos, um reino espiritual está pronto a ser estabelecido. Amém? Então, fazendo esse parágrafo escatológico e profético, eles precisavam, essa mensagem ela mostrava claramente de que os reinos naturais existiram, mas o que precisava ser restabelecido agora era um reino espiritual. Era disso que Jesus estava falando para os discípulos. Então, Jesus explicava para eles que esses reinos restabelecidos não era da forma como eles estavam esperando, mas era algo que tinha que nascer primeiramente dentro. Amém? No livro de Lucas, fala um pouco sobre isso. Lucas, capítulo 17. Lucas 17 e 20. Diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando virá o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Então Jesus estava explicando claramente que aquele momento não era o momento do restabelecimento de um reino natural. Era o momento do surgimento de um reino espiritual. Nós precisamos entender, amados, que antes do estabelecimento desse reino espiritual estar concretizado, nós precisamos, ou as pessoas, o mundo, o ser humano, ele precisa primeiro mudar por dentro, né? Precisa mudar por dentro. É interessante a gente perceber isso, porque a gente quer mudar muitas coisas. A gente fica, não vamos dizer a palavra preocupado, mas a gente fica ansioso às vezes com as coisas que estão acontecendo secularmente. É uma lei no Congresso que está sendo aprovada que pode destruir a família. É uma lei no Congresso que está sendo aprovada que pode destruir a moral. É uma lei que pode fazer isso, é uma lei que pode fazer aquilo. Sabe, queridos, a gente deve se preocupar com isso, ou deve estar atento a essas coisas, deve. Mas você sabe o que é que acontece? Não precisou de nenhuma lei para hoje o Brasil ser consentido o casamento homossexual. Não precisou de nenhuma lei para, mesmo antes que o casamento existisse, as pessoas pudessem conviver juntos, sendo do mesmo sexo.
E isso está contra as morais de Deus. Amém? Por quê? Porque o que precisa mudar no homem, precisa mudar por dentro. Não importa, não me entenda mal, que não tem importância a gente estar ligado a essas coisas naturalmente, no que está acontecendo no Congresso, mas entenda que não importa apenas o que está sendo discutido no Congresso. Nós temos que estar preparados para mudar e mudar as pessoas por dentro. Porque se nós não mudarmos por dentro, se o ser humano não for mudado por dentro, não há como estabelecer, não há como fazer o reino chegar, não há como fazer o reino prosperar. Amém? No livro de Filipenses, no capítulo 3, estabelecer o reino é sempre fazer, é sempre trazer, é sempre criar uma interferência no coração das pessoas. Amém? Filipenses capítulo 3. No verso 17 diz: irmãos, Filipenses 3,17: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, e onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-los semelhante ao seu corpo glorificado. Amados, a nossa missão é estabelecer o reino com a expectativa da vinda do Senhor. Amém? A mensagem que me veio ao coração é essa: a expectativa da vinda do Senhor. Amém? A expectativa da vinda do Senhor. Sabe, muitas vezes nós estamos fazendo alguma coisa que não é certa aos olhos de Deus. Acontece, né? De repente a gente está fazendo alguma coisa que a gente sabe que está desagradando a Deus. A minha impressão na mesma hora é: e se Jesus voltasse agora? E se Jesus voltasse agora? Eu acho que isso é algo que precisa estar sempre no nosso coração. A palavra nos exorta o tempo inteiro a estar pensando: e se Jesus voltasse agora? Né? Essa expectativa, gera em nós estímulo. Ela não gera, veja só, eu não quero trazer uma condenação para você, nem um medo para você viver a sua vida, mas na verdade essa expectativa, ela precisa gerar em nós estímulo para viver a palavra, para viver uma vida santa e irrepreensível ao Senhor. No livro de 1 João, olha, a vinda do Senhor Jesus, queridos, ela é falada, não existe. É impressionante às vezes quando a gente vê que é um assunto que às vezes não é tão falado nas igrejas. Glória a Deus que não é o nosso caso, né? Nós falamos sobre esse assunto, falamos sobre isso. É importante nós estar sempre relembrando, falando sobre isso. Mas sabe, às vezes eu converso, eu não sou crente há tanto tempo, né? Eu tenho o quê? 18 anos de crente. Não é muito, assim, não é tanto tempo assim também, né? Mas já sou crente maior de idade, né? Mas quando você conversa, tem a oportunidade de conversar com alguém assim menos jovem do que eu na fé, você vai perceber que era algo que se falava mais nas igrejas. Era algo que se falava mais nas igrejas. Mas essas verdades elas vão passando. O desejo de falar sobre isso, de repente ela vai passando. Estou falando da nossa igreja, da igreja tal, da igreja X, sabe, queridos? Nós precisamos o tempo todo estar falando sobre isso. Sabe, a ceia do Senhor é para isso.
Paulo ele fala sobre isso quando ele está explicando aos Coríntios sobre a ceia. É para nós nos relembrarmos do que Jesus fez até que Ele venha. É para nós estarmos relembrando isso o tempo todo, né? Então, nós precisamos fazer a diferença com essa expectativa dentro de nós. Nós precisamos abraçar as coisas que estão ao nosso redor com essa expectativa. Nós precisamos ter estímulo para isso. No livro de 1 João, que eu pedi para vocês abrirem, no verso 3, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e assim mesmo se purifica tudo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Aleluia. É bom demais você saber disso. Olha o estímulo que você tem para esperar a vinda de Jesus. Você hoje é filho, mas sabe, João estava dizendo que é bom ser filho, mas ele estava dizendo, olha, vai chegar um momento que você vai estar em uma condição muito melhor do que a de filho. Eu não consigo nem imaginar isso. Ser filho de Deus já é muito bom. Você imagina o que é você estar numa condição muito melhor do que a de filho de Deus, porque ele diz que nós haveremos de ser como Ele é. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, queridos, nós hoje somos filhos, mas algo muito melhor ainda está para vir. Algo muito melhor ainda está para vir. Viver nessa expectativa da vinda do Senhor, amados, ele precisa produzir em nós consagração, santificação. É disso que a palavra fala também, né? Nós precisamos estar envolvidos no mundo, mas envolvidos no mundo com outro estímulo, envolvidos no mundo com a mentalidade do Senhor. Nós precisamos estar no mundo, mas o mundo não precisa estar em nós, não é verdade? Essa é a expectativa da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Sabem, a igreja precisa precisa estar em todo canto. Ela precisa ter ela precisa ter rádio, ela precisa ter televisão, ela precisa divulgar esse evangelho, precisa ter dinheiro, querido, porque no mundo as coisas funcionam com dinheiro. Precisa dessas coisas, mas sabe, essas coisas não podem estar no meio. Sabe, a gente vê quando uma grande igreja consegue um grande canal de televisão e acaba sendo igual a todos os outros. Não é verdade? É importante que nós sejamos diferentes. É importante que a igreja faça a diferença. Amém? Às vezes eu mesmo me pego olhando assim algum programa mais cristão na televisão e diz, mas esse programa está muito chato, porque às vezes é chato de ver, né? Porque às vezes é feita de uma forma que, em vez de atrair, me afasta. Eu que sou crente, você imagina o que é que uma pessoa não crente pode pensar, né? Então, agora, o que é que eu quero dizer com isso? Do mesmo jeito que a igreja precisa estar fazendo boas coisas para atrair o pecador para a palavra, a igreja também precisa estar fazendo, quando a igreja consegue instrumentos para fazer isso, não pode atrair o pecador sem a palavra. Não tem nenhum motivo, não tem nenhuma explicação para a igreja atrair o pecador por meio de um instrumento que chegou nas suas mãos, que não seja a palavra. Eu me lembro do pastor Fernando Borges, quando estava aqui ministrando, nunca me esqueci disso, apesar de que não faz tanto tempo assim, né? Mas é porque minha mente às vezes prega umas peças. Mas disso eu lembro bem. Ele estava aqui ministrando, ele estava dizendo que estava na França. Afinal de contas, ele trabalha lá, ele tem a igreja dele lá. Alguém se lembra quando ele esteve aqui? Pastor Fernando Borges. Então, ele estava, eu acho que você se lembra quando ele estava aqui, eu acho que você vai se lembrar disso também. Ele disse que estava ministrando e uma pessoa convidou ele para falar, acho que em outra igreja, ou foi em algum local assim, que ia ter uma reunião de pessoas. Eu não me lembro se era em uma igreja. Acho que não era numa igreja, me lembrei agora, era em outro lugar, mas era uma reunião de pessoas, ia ter muitas pessoas, e quem convidou disse assim, olha, você tem uma palavra muito boa, muito agradável, mas veja só, quando você estiver lá,
veja se você não fala assim tanto de Jesus, assim, porque pode afastar as pessoas. Ele disse, não, tá certo, na hora ele considerou aquilo, e depois ele disse que depois ele ficou pensando assim, meu Deus, e eu vou para lá, vou falar para aquelas pessoas, por melhor que seja a minha palavra, eu vou falar de quê se não for de Jesus, né? Então aí ele foi e falou de Jesus, não teve jeito, né? Sabe, queridos, eu acho que a nossa vida, ela precisa ser dessa forma, né? Tô até honrando o pastor Fernando com essa lembrança, porque a nossa vida, ela precisa ser assim. E às vezes nós nos pegamos pregando a vida pregando essas peças em nós, né? Às vezes você vai para algum lugar e você tem a oportunidade de falar e de repente você não quer falar, que é para não causar nenhum transtorno naquele momento. Mas sabe que existem tantas formas de falarmos, né? Existem tantas formas de falar de Jesus sem ser acusando, maltratando, atingindo. O importante é que a palavra seja falada. Amém? E o importante é que a gente viva essa palavra. No livro de 1 Tessalonicenses, sabe, a vinda de Jesus, a volta de Jesus, ela é o tema mais falado da Bíblia, do Novo Testamento, da Bíblia, do Novo Testamento, da Bíblia como um todo, por causa das profecias. Mas do Novo Testamento, Paulo, Pedro, João, Judas, todos falaram da volta de Jesus. Por que é um assunto que de repente fica tão esquecido nas nossas igrejas, né? No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, diz assim: no verso 12 diz que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês, que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os santos. Amém? Aleluia. Na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os santos. Sabe, amado, nós precisamos, essa palavrinha aqui que o apóstolo Paulo usa, sermos irrepreensíveis em santidade, né? Parece ser uma palavra simples, mas que às vezes maltrata a gente, né? Quando a gente pensa em alguma coisa que possa estar não possa estar no eixo certo na nossa vida. Mas sabe, é importante quando a palavra vem e quando a palavra nos mostra essas coisas, porque a palavra ela não vem para nos maltratar, ela não vem para nos atingir, ela não vem para nos condenar, né? A palavra, ela quando vem, ela vem para nos consertar, né? Ela vem para, eu me lembro, foi o ano passado que teve a festa aqui na igreja, que eu não estava aqui e não vim e não ganhei minhas ferramentas pessoalmente, né? Mas depois eu recebi as minhas ferramentas. Ganhei o martelinho de borracha, ganhei o alicate e a chave de fenda, exatamente. Então, essas são as ferramentas que os ministros usam para corrigir. Nunca é para maltratar, né? O martelinho de borracha, você pensa, não, mas tem um martelo de borracha. Não. Você já viu alguém assentando piso? O martelo de borracha serve para assentar piso. Já viu um pedreiro assentando o piso? Qual é a força que ele usa para bater com o martelo de borracha? É bem suave, é bem tranquilo, é só lá para o piso dar aquela ajeitadinha. É muito diferente do martelo de verdade que você vai bater o prego, né? É bem diferente. Então, amados, a palavra ela nos trata com suavidade, né? A palavra ela nos corrige com suavidade. Amém? Afinal de contas, a palavra é para isso, né? A palavra ela veio para isso, para nos corrigir, né? Para nos educar, para nos trazer no caminho da verdade. Amém? Ainda no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, você pode dar um pulinho aí no verso 23 do capítulo 5. Paulo diz assim, ó: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, olha que coisa interessante: espírito, alma e corpo, né? Esse é o ser humano de uma maneira geral.
o espírito, a alma e o corpo. Sabe? Todas essas três dimensões do ser humano, ela precisa ser conservadas irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora é interessante a gente perceber o seguinte: Jesus, ele pode voltar na tua geração. Agora, se você enfrentar a morte, aí você não vai ter mais chance de esperar a vinda de Jesus. Pelo contrário, como diz lá no capítulo 3, você vai vir com os santos. Amém? Mas para a morte você precisa estar do mesmo jeito. Você entende que a nossa expectativa para a vinda de Jesus tem que ser a mesma expectativa para quando nós nos despedirmos dessa vida, né? Por meio da morte, digamos assim. Precisa ser a mesma. Nós precisamos estar na expectativa ou viver uma vida em santidade e irrepreensíveis, tanto para Jesus voltar como para seu corpo ir. Não existe diferença entre uma coisa e outra. Nós precisamos estar preparados para as duas coisas. Amém? Aleluia. Essa expectativa, amados, produz em nós também uma consciência de que nada é duradouro. No livro, e que precisamos estar sempre alertas. No livro de 1 Pedro, volta lá para 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1. Aleluia. Diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, verso 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. E no capítulo 4, no verso 7, a palavra diz assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimo pecado. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Então, o fim de todas as coisas está próximo, e para isso nós precisamos viver uma vida não amoldada às paixões que tínhamos anteriormente, né? Então, essa vida de expectativa de que as coisas não são duradouras, amados, ela precisa ser uma constante na nossa vida, até que Ele venha. Amém? Até que Jesus Cristo venha. No livro de 1 Timóteo, você não está cansado não, né? De passar a Bíblia não, né? Aleluia, glória a Deus. Você é forte no Senhor. 1 Timóteo no capítulo 6. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 6, no verso 14, diz: que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual em suas épocas determinadas há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então, precisamos nos guardar imaculados e irrepreensíveis. Sabe, amado, essa expectativa em nós gera coisas boas dentro de nós. Sabe, quando aqueles discípulos naquela época, eles viviam numa expectativa de que Jesus iria voltar. Eles não tinham a consciência só depois das revelações de Paulo, das revelações de Pedro, mas isso tinha se passado assim quase mais de uma geração já, né? Porque já tinha se passado alguns anos já da subida de Jesus aos céus, e essas revelações não chegavam tão rápido como chega hoje em dia, não é, para nós. Não tinha internet, 4G, 3G, banda larga, essas coisas. Então, para uma carta
do apóstolo Paulo chegar numa igreja demorava, e para ela ser replicada para outra igreja já demorava outro tanto. Daqui que todo mundo tivesse lido a carta do apóstolo Paulo já tinha passado um bom tempo, né? Então não era a velocidade, as coisas não andam na velocidade que andam hoje em dia. Então hoje em dia muita coisa ruim anda numa velocidade muito grande também, né? Muita coisa ruim anda na velocidade grande. Mas nós não podemos esquecer da expectativa que nós precisamos ter em esperança, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós não podemos esquecer isso. No livro de Hebreus, no capítulo 10, interessante essa palavra que tem nesse, é interessante o termo que é usado nesse versículo, no versículo 36 do capítulo 10. Diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. A outra versão diz: porque necessitais de paciência. Não sei qual das versões você tem. Então, perseverar, amado, é algo que precisa ser uma constante na nossa vida. Agora, perseverar no mesmo sentido de ter paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amados, a promessa ela é para você, a promessa ela é para nós. Nós precisamos é ter paciência. Amém? O que é que acontecia? O que é que começou a acontecer mesmo nessa época aqui, que o apóstolo Pedro já falava lá no começo, onde nós começamos, lá em 2 Pedro, no capítulo 3, ele dizia, no versículo 4, ele dizia: e dizendo, onde está, ora, no capítulo 3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Ora, já estava acontecendo isso desde a época do apóstolo Pedro. Onde está a promessa da sua vinda? Tinham se passado o que aqui? 60 anos, aproximadamente, 80 anos, por volta disso, menos um pouco, 60 anos, da subida de Jesus. 60 anos, queridos, e eles já haviam escarnecedores dizendo, cadê esse teu Jesus, que não vai voltar? Agora nós já estamos há 2000 anos daquela data, e esses escarnecedores estão mais presentes ainda, né? Cadê esse Jesus que não vai voltar? Isso não vai voltar. Quantas pessoas já riram, ou já fizeram algum tom de achar graça, quando você fala que Jesus Cristo vai voltar? Muitas pessoas pensam isso. Muitas pessoas que se dizem, digamos assim, cristãos, porque creem em Jesus Cristo, ou acham Jesus Cristo um grande homem, uma pessoa que ensinou muito bem, um grande profeta, uma pessoa que realmente fez milagres aqui na terra, mas que ele morreu, que ele subiu para o céu já é uma coisa meio duvidosa, que ele vai voltar e nem pensar, né? Nem pensar. Muitas pessoas pensam isso, queridos, mas sabe, isso é a base da nossa fé cristã. É a base da nossa fé cristã. Se Jesus Cristo não voltar, amado, a nossa esperança é levando. Nós precisamos ter essa esperança, que Jesus Cristo vai voltar. Porque Jesus Cristo, ele, ao contrário de qualquer outro grande profeta, de qualquer outro grande líder, de qualquer outra religião que apareceu no mundo, Jesus Cristo, ele simplesmente não morreu. Ele morreu, mas ele ressuscitou. É por isso que a gente até usa, nós evangélicos, protestantes, digamos assim, nós até usamos a cruz, porque a cruz ele marca um momento importante da história. A cruz ele marca um momento espiritualmente importante, um momento em que a morte foi vencida, um momento em que Jesus Cristo estava ali naquela cruz. Mas ela marca aquele momento porque Jesus desceu, mas depois Jesus subiu.
Por isso que nós não gostamos de visualizar Jesus na cruz, porque Ele não está mais ali. Uma vez me perguntaram isso: por que é que vocês crentes não gostam do crucifixo? Rapaz, eu não tenho nada contra o crucifixo. Eu tenho era contra ver ou visualizar o tempo todo um Jesus padecendo naquela cruz, porque Ele não está mais ali. Ele não está mais ali. Ele venceu aquele momento. Ele venceu aquele momento. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Amado, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, o apóstolo Paulo diz isso várias vezes nas suas cartas, era vã a nossa fé. Era vã a nossa fé. No livro de Atos você vai ver que Paulo, ele pregava sobre isso o tempo inteiro. Toda vez que Paulo ia falar, toda vez que tem uma ministração de Paulo, um testemunho de Paulo narrado na Bíblia pelo evangelista Lucas, vai estar lá Paulo falando da ressurreição. Sem a ressurreição é vã a nossa fé. Agora, a ressurreição, ela foi a primeira parte de um processo que Deus criou, ou que Deus elaborou para a salvação de toda a humanidade, para a salvação da terra de uma maneira geral, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. A vinda do nosso Senhor Jesus. Então, nós precisamos ter em mente que a paciência, como diz aqui no livro de Hebreus, ela precisa ser algo constante na nossa vida pela volta de Jesus. Porque o apóstolo Pedro, ele também dizia, lá onde nós lemos: ora, Jesus Cristo, ele não voltou ainda por longanimidade de Deus. Amado, Deus quer que todo homem seja salvo. No dia que Jesus voltar, acabou, está encerrado o processo. Quem foi, foi. Quem não foi, não vai mais. Acabou o processo. Só tem duas formas do processo ser encerrado: uma quando você morre e a outra quando Jesus voltar. Depois disso não há, eu diria, não há choro nem vela, né? Não tem mais o que fazer. Então, queridos, nós precisamos ter paciência para isso, porque Jesus Cristo, ele vai voltar. Amém? O apóstolo Paulo, ele era especialista em não nos fazer desanimar por causa desse tempo. No livro de Romanos, no capítulo 8, Romanos 8, no verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência a aguardamos. Aleluia. Nós precisamos, amados, estarmos focados em não desistir. Amém? O apóstolo Paulo, ele falava isso como uma mensagem para que a gente não desistisse. Nós não podemos desistir de aguardar a redenção do nosso corpo. É algo importante para a nossa vida, é algo importante para nós, para a nossa eternidade. Amém? A expectativa da volta de Jesus, amado, como tinha lá no livro de 2 Pedro, ela produz em nós uma espera que deve ser seguido obrigatoriamente de um viver santo, em santidade. Amém? Aleluia. Mas sabe que esse trabalho, que o que nós fazemos para o reino pessoalmente, na espera dessa esperança, né? Ficou redundante, né? Na expectativa dessa esperança,
é importante, mas sabe, nós somos chamados a não ficarmos parados nessa expectativa, nessa esperança. Pelo contrário, a palavra o tempo todo ela manda estarmos em atividade. A palavra o tempo todo ela manda nós estarmos trabalhando para produzirmos os nossos próprios galardões lá no céu. Amém? Lá na glória. No livro de Apocalipse, no capítulo 22, fala disso. No livro de Mateus, no capítulo 25, fala isso. Mas eu queria que você abrisse comigo no livro de Lucas, no capítulo 12. Lucas capítulo 12. Aleluia, sabe? Existem os textos que realmente nos estimulam para a obra, né? Lucas no capítulo 12, no verso 35, diz assim: estejam prontos para servir, conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos, cujo Senhor os encontrar vigiando, quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se recline à mesa e virá servi-los. Aleluia, aleluia. Amado, Jesus estava dizendo que quando ele voltar e ele encontrar os que estão servindo a ele, ele vai servir. Você já pensou nisso? Que quando Jesus voltar, naquele momento em que ele te encontrar servindo, ele vai te servir. Aleluia. Você já imaginou isso? O Rei da Glória te servindo. Aleluia. É bom demais. Aleluia. No capítulo 19 de Lucas, capítulo 19, no verso 11, Jesus falando em parábolas, ele dizia assim: estando eles ao ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Lhe parece familiar? Chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e disse-lhe: negociai até que eu volte. Então ele deu as minas e disse: olha, trabalhe, esteja servindo, esteja trabalhando. E ele continua aí falando o que é que os servos fizeram com essas minas. E no verso 15 ele diz: quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Então, amados, existe um momento em que vamos prestar contas daquilo que Deus nos deu para fazer. Amém? Aleluia. É importante a gente estar atento a isso, não é? Nós precisamos estar atento em duas frentes, digamos assim. Uma é a frente pessoal. O que é que nós já vimos que precisamos estar atentos para a volta de Jesus? Até que Ele venha, a nossa santificação. Amém? Paciência e santificação. Perseverança e santificação. Mas sabe, Deus não pediu apenas para a gente ficar parado esperando. Ele pediu para a gente fazer alguma coisa. E é esse fazer alguma coisa que vai trazer recompensas para a gente. Vai trazer recompensas para nós. No verso... Deixa eu pegar aqui.
verso 15. Muito bem, ele no verso 16: primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu servo. Respondeu o seu senhor: por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você, encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina, eu a conservei, guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, eu receberia com juros. Então, amado, existe uma recompensa para aquilo que Deus nos dá para fazer. Amém? Essa recompensa, por essa parábola, nós podemos ver que é algo como um governo que estará em nossas mãos. Eu não sei o que é, mas é algo que está preparado para nós. Mas ao mesmo tempo, se você não está vivendo, ou se você não está fazendo aquilo que Deus propôs no teu coração para fazer, haverá uma recompensa para você, e não vai ser uma boa recompensa. Então, nós precisamos estar atentos a isso, porque a palavra diz: o nosso viver é Cristo, né? O morrer, ele é lucro, né? O apóstolo Paulo diz isso no livro de Filipenses. Então, quando Paulo falava isso, abram comigo lá no livro de Filipenses. Já estamos encerrando. Filipenses capítulo 1. No verso 20, diz: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, né? Algumas palavras dizem é lucro. Mas se o viver na carne me der frutos da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, e tendo esta confiança, sei que ficarei, e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória abunde em mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então, amados, algumas pessoas pensam que Paulo estava meio deprimido, né, quando escreveu isso. Então, eu não sei o que é melhor, acho que é melhor morrer, é muito pesado. Sabe, queridos, não é bem isso, né? Paulo não estava deprimido. Paulo, ele tinha uma grande expectativa dentro dele. Paulo, ele tinha uma grande expectativa no coração dele, tanto para o que o esperava lá no céu, quanto para o que ele tinha para fazer aqui na terra ainda. Essa grande expectativa precisa ser algo que esteja no nosso coração, não é? Precisa ser algo no nosso coração, precisa ser algo vivo dentro de nós, até que Jesus Cristo venha. Amém? É claro, é infinitamente melhor estar com Jesus, né? Paulo, inclusive, ele teve a experiência de ir ao terceiro céu. Você imagina o que é isso? O terceiro céu é o lugar onde Deus habita, né? Não me pergunta onde é, não, na atmosfera, tá certo? É algo que a gente não entende naturalmente. Mas Paulo esteve lá, mas você consegue imaginar o que é a pessoa ver o que o esperava e depois ter que voltar para cá? É duro, né? A palavra é essa, é duro. Mas sabe, Paulo, ele tinha uma expectativa de que ele ainda tinha coisas para fazer aqui, e que o desejo dele era dar o máximo dele para alcançar aquelas pessoas, para viver o projeto que Deus tinha para ele aqui, até que Jesus Cristo viesse, ou que ele fosse para a glória, por meio da morte. Amém? Então, o nosso estímulo pessoal é estar pronto, ficar alerta, nos santificando. Agora, o nosso estímulo ministerial é apressar. Você lembra dessa palavra apressar? Você não lembra porque foi lá atrás, quando a gente leu no livro de 2 Pedro. Eu vou voltar para lá para
lhe relembrar. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 11, diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Então, queridos, nós precisamos esperar, mas ministerialmente, ou seja, no trabalho mesmo, nós precisamos apressar esse dia. Sabe, esse dia a palavra diz que nem anjos sabe, nem o Filho sabe, só quem sabe esse dia é Deus. Mas eu tenho certeza que Deus não marcou o dia da volta de Jesus no calendário. Ele disse assim: Jesus vai voltar no dia 13 de setembro de 3000 e alguma coisa. Não, tenho certeza que nem está tão longe assim, mas também não vai ser nesse dia, que não vai ser um dia que Ele marcou. Sabe, queridos, o dia que Deus marcou é um dia que a igreja, os santos, pode fazer chegar. Porque a palavra diz isso. Nós devemos esperar e apressar esse dia. Nós devemos fazer com que o mundo, com que o povo, com que a humanidade esteja preparada para esse dia. Por causa da longanimidade de Deus em querer salvar todos, esse dia irá chegar. E nós temos o dever de apressar esse dia. Amém? Nós temos o dever de apressar esse dia. No livro, não precisa você ir lá não, nós já estamos encerrando. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 6, Paulo diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, queridos, existe um dia, e esse dia não tarda, em que prestaremos conta daquilo que temos feito. Amém? Mas esse dia, sabe, quando uma pessoa é inocente, você se imagine assim, a gente fala assim: haverá um julgamento, né? É o que a palavra diz, que haverá um julgamento. O servo irá julgar o que você fez, o Senhor irá julgar o que você fez. Mas você imagine assim: você está sendo julgado, mas você tem a certeza de que você não cometeu aquele crime que você está sendo julgado. Inclusive as provas são fartíssimas a seu favor, como que dizendo que você não cometeu aquele crime. Você estaria ansioso para que seu julgamento chegasse logo, para você se livrar logo daquilo, ou você estaria ansioso com medo que aquele dia chegasse? Ansioso para que o dia chegasse logo e acabasse logo aquilo, não é isso? Essa é a nossa expectativa, amado, da vinda do Senhor Jesus. Amém? Nós não temos mais nada a dever. Agora nós precisamos viver uma vida esperando em santidade. Amém? Porque aí as coisas já começam a transformar. Aí a gente vai passar mais uma hora aqui, pastor, falando sobre isso, e a gente não tem mais esse tempo. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé? Aleluia. Aleluia. O grupo de louvor pode vir aqui? Aleluia. Pai, eu te dou graças, Senhor, porque temos dentro de nós, Pai, uma firme convicção, Pai, de que não tardará a tua volta. Eu te agradeço, Pai, pelo teu amor derramado, Pai, em nossos corações, Senhor. Eu te dou graças, Senhor, pela tua bondade, Pai, que nos enche e nos capacita, Pai, pela tua graça, Pai, que nos capacita para todas as coisas, pela tua graça, Pai, que está viva dentro de nós, nos capacitando para sermos, Pai, cada vez mais servos bons e fiéis. Eu te agradeço, Pai, pelos nossos corações sempre prontos, Pai, para servir, e os nossos corações sempre prontos, Pai, para chegarmos diante de você, justos e justificados. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pela tua vinda, que está perto e não tardará. Oh, aleluia. Eu te agradeço porque hoje nós vivemos num reino espiritual, mas nós queremos te ver, Jesus.
Nós queremos viver com você, Jesus, da mesma forma como você é. Como o apóstolo João dizia, nós não queremos ser apenas filhos, mas nós queremos ser algo muito maior, muito mais do que isso. Oh Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua realidade, Senhor, em nós, pela tua vida, Senhor, dentro de nós. Eu te agradeço, Pai, porque você é maravilhoso, porque você é maravilhoso. Aleluia. Obrigado, obrigado, Pai, porque você é maravilhoso. Aleluia, aleluia. Que foi morto. Aleluia. Obrigado. Santo, Santo Ele.